Olá, meu nome é Luiz Felipe e seja bem-vindo ao Tentando Entender. O Tentando Entender é um projeto de podcast que já tenho há algum tempo. Mas foi chegando o fim do ano e pensei, por que não iniciar esse projeto em 1º de janeiro de 2021? Colocar um prazo foi ótimo para mim. Eu tenho uma tendência horrível de procrastinar. Mas eu fiquei pensando, por que 1º de janeiro? Por que todo fim de ano colocamos as expectativas, projetos e ambições para o ano seguinte? Isso é o que eu vou tentar entender nesse episódio. Acho que deve ser bem comum para você, todo ano, ver inúmeras mensagens de pessoas esperançosas com o ano que se aproxima. E no fim desse mesmo ano, as mensagens são criticando, dizendo que o ano foi o pior de todos. Ao pesquisar sobre esse sentimento de tristeza de fim de ano, um trecho de uma matéria do site Minha Vida me chamou a atenção. A psicóloga Lia Clairot afirma que o fim do ano representa o fechamento de um ciclo. É nessa época que fazemos um levantamento do que conquistamos ao longo dos meses. Com isso, acabamos tendo contato com algumas frustrações, já que paramos para refletir sobre alguns planos que não foram concretizados. Ou seja, o começo do ano é repleto de esperança, objetivos, novos projetos, como esse podcast. E no fim do ano, quando ponderamos, nem tudo o que planejamos aconteceu. E isso gera uma frustração. Portanto, não estranhe se houver um episódio no final do ano comigo tentando entender a minha frustração de fim de ano, ou se não houver nenhum episódio, já que eu abandonei o projeto. É claro que a intenção não é essa. O objetivo é que o podcast vá para frente. Mas por que esse episódio, o primeiro episódio, só foi sair dia 1º de janeiro? Uma reportagem do Globo me fez ver o que provavelmente aconteceu comigo. Certo trecho diz: somos movidos por um cérebro apegado a ciclos naturais e programado para o presente. Damos à passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro o poder de apagar erros e guiar acertos, como perder peso, ler mais e gastar menos. O nosso cérebro é apegado a ciclos, e querendo ou não, o fim do ano é um ciclo. Por exemplo, é o fim para o calendário que você ganhou do mercado com o bebê sorrindo. O nosso cérebro foi programado para começar e encerrar tarefas. E o fim de um ciclo traz essa cobrança das promessas não realizadas. Já o início traz a esperança de que dessa vez vai. Dessa vez eu vou realizar as minhas metas. Lendo sobre esse assunto, a minha conclusão foi que talvez o problema sejam os prazos que atribuímos para as metas. Por que tenho que começar coisas em janeiro e esperar que elas tenham sido concluídas em dezembro? Se uma meta não foi atingida em dezembro, quer dizer que ela não vai ser atingida? Voltando para a matéria do Globo, um especialista diz: a necessidade de encerrar ciclos é natural como a nossa respiração. Mas assim como a respiração, temos que aprender a controlá-la. Então, é natural começar e encerrar ciclos, começar e terminar projetos, concluir metas. Só que nem todas as conclusões coincidem com o fim do calendário gregoriano. Então, será que faz sentido deixar que os especialistas reunidos pelo Papa Gregório determinem quando um ciclo pessoal começa ou termina? Para mim não faz. O dia 1º de janeiro é apenas uma data. Será que faz sentido dar tanta importância assim para ela? Por exemplo, nem sempre se comemorou o Ano Novo nesse dia. Na Mesopotâmia, onde provavelmente surgiu o Ano Novo, a data era entre 22 ou 23 de março, visto que, como eram dependentes da agricultura, eles celebravam o fim do inverno e o início da primavera, a época que se iniciava uma nova safra de plantação. Foi somente
com a introdução de um novo calendário no Ocidente em 1582, o calendário gregoriano, que o dia 1º do novo ano passou a ser 1º de janeiro. É claro que é importante ter metas, dividir essas metas em metas menores e tentar concluí-las ao seu tempo. Mas pode ser que o ciclo da sua meta ou da minha meta não coincida com o calendário. Acho que provavelmente esse é o meu caso. Apesar do dia 1º de janeiro ter sido um dia que me impulsionou a começar o projeto, não significa que será esse calendário que vou seguir. Talvez a forma com que eu vou controlar a minha necessidade de encerrar ciclos não é esperar o fim do ano, mas sim ter o meu próprio ciclo. Bem, esse foi o primeiro episódio do Tentando Entender. Todos os links das matérias que eu pesquisei nesse episódio estão na descrição. E esse é um espaço de construção de conhecimento coletivo. Caso queira acrescentar algum conhecimento, por favor, envie um e-mail para tentandoentenderpodcast@gmail.com. Também siga as redes sociais do podcast. No Twitter e no Instagram, procure @entenderpodcast. E caso você queira, pode acompanhar os meus textos no Medium. O link também está na descrição. Os ciclos de episódios do Tentando Entender são semanais. Então, até semana que vem.